Agora vamos a alguns comandos e diretivas. Eu vou sentar aqui, né? De vez em quando eu vou abandonar o telefone, o microfone para digitar, porque agora a gente vai começar o lado prático, né? Vamos lá. Aí o lance do Juscelino Kubitschek que eu falei, né? Se a gente fizer uma busca com o nome dele, se tiver errado, ele diz assim, ó, em vez disso, pesquisar por, ou então, né, exibindo resultados por alguma coisa. Ele faz a correção. Às vezes ele vem em amarelo assim, você quis dizer tal coisa, tá? Então ele faz a correção para você. Hashtag, que está escrito estupidamente errado aí, né? Você quis dizer hashtag, tá bom? Então você escreve errado e ele corrige para você. Pôr do sol, olha só, que em inglês é sunset. E nascer do sol, que em inglês é sunrise. Você pode ir para API, que a gente chama, né, em inglês, mas usa a palavra em inglês. Tá? Eu vou lá no pôr do sol em português. Ele te dá a hora em que o sol vai se pôr hoje. Né? Aí você diz, por que eu quero saber disso? Muito importante. Na marinha isso é muito importante. Na aviação é muito importante saber o nascer do sol, o pôr do sol. É importante saber quando a lua vai aparecer, só para você ter uma ideia. Inclusive eu fiz uma nota no Facebook onde eu dou um link que leva a um site em inglês que explica como é que é feito o cálculo do pôr do sol e do nascer do sol. Gente, é uma engrenagem de fórmulas matemáticas. Você já viu aqueles filmes de física que o cara está naquele quadro cheio de fórmula? É mais ou menos assim que se calcula o pôr do sol e o nascer do sol. Tá? Então, só para você ter uma ideia da importância. Bora ver o nascer do sol hoje aconteceu às 6 horas e 13 minutos. E ele vai se pôr hoje às 18 horas e 3. Outra finalidade disso, bem prática assim para dizer para vocês. Eu sou uma empresa de placas fotovoltaicas, que é aquela que transforma o sol em energia elétrica. Então eu quero estudar o quanto da minha placa ela é produtiva. Então eu tenho que saber, a partir do momento que nasce o sol até o pôr do sol, o tempo que ele levou para carregar. Tá certo? Então, essa é uma utilidade prática, né? Assim, para a gente, de imediato. Eu tenho o time e o horário. Eu vou botar o horário porque eu teria que vir aqui na engrenagem para mudar a linguagem, tá? Porque eu estou no português, ó, notícias, mapas. Aí ele me dá o horário, ó. O meu horário, baseado em São Paulo, é 11 horas e 3 minutos. Beleza? Tá? Isso é muito importante, gente, porque existem servidores da internet conectados, tem até um medidor de diamante, uma coisa assim que eles falam, né, para pegar exatamente a hora no Greenwich. E aí esses servidores distribuem os horários para os demais fusos. Um servidor principal conecta e coleta o horário exato e esse difunde na internet. Entendeu? Voo de Brasília para Belém. Ele vai mostrar para mim uma relação de voos, ó, que eu tenho de Brasília para Belém. Tá tudo bem, Abraão? Tá beleza? Aí ele me dá as relações, olha. O legal é o seguinte, depois que você tem essas informações, você pode pegar um código desse aqui qualquer, por exemplo, que é aquele que você está querendo saber. Né? Que horas tem agora? São 11 horas? Por exemplo, esse rapaz aqui, que saiu, ó, ele sai a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, quer dizer, não sai no sábado. Eu preciso de um que saia no sábado, não tem. Tá vendo aqui? Nenhum nesse horário está no ar. Porque o interessante é pegar um que estivesse no ar, porque ele diz exatamente a posição que o avião está, entre a origem e o destino. E a gente vai ver, aqui não vai acontecer porque não existe nenhum voo nesse horário. Então eu usei o comando voo. O comando flight é que faz isso para mim. Eu peguei aquela referência, ó. Se esse voo estivesse acontecendo agora e ele estivesse a meio caminho de Brasília para Belém, esse aviãozinho estaria bem aqui no meio. Tá? Se houvesse algum atraso no itinerário, aonde ele atrasou ficaria vermelho. Tá certo? Então, é legal. Para quem gosta de usar o Google Now,
né? Você tem aí a mamãe viajando, papai viajando, você pode fazer a consulta na hora e saber como é que está o status do voo. Esse é maravilhoso, ó. Distância entre Taguatinga e Santa Maria. Aí ele me diz que são 29 horas, só que é Santa Maria onde? No Rio Grande do Sul. Se existirem duas cidades, aí você vai ter que fazer a diferença com a unidade federal. Eu quero de Brasília para Santa Maria, no Distrito Federal, tá vendo aí? Aí ele me diz que em 30 minutos, com o trânsito que está agora, eu chego lá, tá? Seguindo, claro, o caminho que ele me sugere aí. Constantes físicas e matemáticas, por exemplo, a unidade astronômica, né? Ele me diz que a unidade astronômica é de 149.597.871 quilômetros. Né? E eu posso fazer assim, olha, unidade astronômica vezes 3. Opa! Eu usei o teclado do computador em vez do meu laptop. Aí ele me diz qual é o resultado da unidade astronômica vezes 3. Ele me diz que são 3 vezes a unidade astronômica. Legal, né? Legal. Muito lógico isso. Mas a maioria dos cálculos ele me dá o resultado numérico, tá? É porque no português... Bora fazer esse lance aqui. Eu vou aqui no idiomas. No português não tem a calculadora, tá? No inglês tem. Aí vocês vão ficar impressionados de ver a diferença. O meu Gmail, por exemplo, está na API em inglês. Porque todos os novos recursos, eles aplicam no aplicativo americano. É depois que eles... Né? Aqui, ó. Ele me deu de novo, né? Porque quando eu faço isso aqui, olha, 3 vezes 4, ele me entra com a calculadora. Aí essa calculadora pode ser científica, eu posso fazer transformação de hexadecimal, essas coisas, tá? Mas vamos lá, eu tenho que mudar de novo para o português, já que eu estou com os comandos em português, tá? Eu tenho que mudar para o português, senão influencia e a resposta é diferente. Beleza. O electron volt, né? E, geralmente, quando eu uso o inglês na API português, ele me dá o resultado, tá? Beleza? Então é muito legal. Perceba, aqui não deu o resultado, mas na próxima vez eu vou notar isso. Para falar para vocês, geralmente o resultado que ele traz aqui é da Wikipédia. Por isso que eu falo que fazer referência a um link para a Wikipédia é muito legal para fazer o ranking do teu site melhorar. Dados econômicos e geográficos. População do Distrito Federal. Espera aí. É um absurdo isso, mas se eu disser assim, eu vou testar aqui se acontece, porque a questão da pesquisa é o seguinte, acontece comigo porque eu passo ali 30 minutos fazendo teste. E não dá para demonstrar isso aqui às vezes para vocês, porque eu teria que passar 30 minutos fazendo os testes para dar o resultado que eu quero demonstrar para ti. Mas, por exemplo, se você colocar Taguatinga, às vezes Taguatinga vem com 2 milhões de habitantes também. Não deu. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte, muitas vezes esses resultados geográficos, de habitantes, por exemplo, no Distrito Federal é furado. Por quê? Porque geralmente quando você se cadastra num site por aí, que aí pede a cidade, geralmente só tem Brasília. Eles não consideram Taguatinga, Gama, não existe. E aí fica tudo concentrado em Brasília. Tá? Não, 2 milhões... eu acredito até que exista no plano piloto. Mas em Taguatinga, tá certo? Seria resultado diferente. É preciso olhar com ceticismo para as coisas. Você não pode olhar com emoção, tá? Você tem que ter crítica. Então, aí, porque senão a gente resolve acreditar em todas as informações que são dadas, né? Por exemplo, Distrito Federal, área. Aí ele me diz que são 5.802 km². Tá? 5 km². 5.802 km². Tá? O PIB do Brasil, ele não me trouxe ainda 2013. Ele me traz 2012. 2 trilhões e 200. Tá? Aqui,
a referência dele é Banco Mundial. Beleza? Geralmente ele traz a referência da informação que ele me dá. Pará, capital, Belém, minha terra. Minha terra tem palmeiras, tem muito sabiá. Beleza? Muito bom isso aqui. Pará, população. Aí me dá que tem 7 milhões de habitantes no Pará. Isso eu acredito mesmo. Mais ou menos 2 milhões estão em Belém. Tá? Eu quero a idade da Terra. Ele me diz que são 4,5 bilhões de anos. A minha referência aqui é Wikipédia. E olha um detalhe aí para vocês. Isso eu ensino aqui no livro. Que é, o livro, esse volume 1, ele trata desse uso dos termos. Se eu colocar assim, ó, raio da Terra, tá vendo como o raio está tabulado lá no site? Se a informação está tabulada, geralmente ele traz para mim. Por que geralmente? Porque tem algumas que ele não traz. E aí eu teria que aprofundar essa relação e tentar descobrir por quê. Por exemplo, massa, ó, não tem massa aqui, ó, massa. Se eu colocar massa, terra aqui, ele me dá massa. Ele me dá massa. Então, todas essas informações em negrito aqui, geralmente são palavras-chave para busca. E isso é uma dica. Né? Catedral de Notre Dame, inauguração. Ele me diz que foi 1345. MASP Obras, que é o Museu de Arte de São Paulo. MASP Obras. Aí ele me traz obras principais. Rosa e Azul, Madame George Van Moudin, Retrato de Conde Duque de Olivari, tá certo? Então ele me traz as principais referências. Usando os recursos é o seguinte, eu faço uma consulta sobre estruturas mais altas do mundo. Aí ele me traz uma lista de estruturas mais altas, aonde? Na Wikipédia. Tá? Eu copio o nome da maior, e aí eu vou pedir para traduzir o nome da maior, porque ele me dá em árabe. A maior, né? Ele me traz em árabe. É o Burj Khalifa bin Zayed. É um prédio que tem lá. E aqui ele me traz em árabe, ó. Eu quero saber qual é a pronúncia disso em árabe. Burj Khalifa bin Zayed. Beleza? Qual é a pronúncia em português? Burj Khalifa bin Zayed. Beleza? Bacana aí essa dica? A maioria das pessoas não conhece o tradutor. Eu vou sortear aqui alguns, são 85 e-books, muitos são em inglês. Quando eu ensinar para você como é que traduzir no Google, você vai poder ler, tá? E aí reproduz o áudio, né? Que foi isso que a gente fez aí. Eu gosto de falar sobre 3 exosistemas Google. O exosistema é aquele que está fora da busca, tá? Quando você usa, ele sai da busca e entra nesse sistema. Um deles é o dicionário. Quando eu digo define anagrama, ele me diz o que é anagrama. Da onde ele traz? Wikipédia. Gosto de frisar isso. Às vezes a Wikipédia, ela é subestimada. Ela tem bons conteúdos. A não ser quando há uma má intenção aí, como foi notícia nos jornais ultimamente, das pessoas que gostam de entrar e dizer que uma pessoa disse isso, não se sabe se é verdade ou não. Mas, enfim, eu acho que no nível de conhecimento, ninguém vai fazer esse tipo de alteração. A britânica, a enciclopédia britânica criticou a Wikipédia dizendo que ela não é confiável. Quando isso foi dito, a Wikipédia tinha mais de 100 mil corretores de gabarito, pessoas que fazem isso voluntariamente e que têm conhecimento. São cientistas, técnicos que se predispõem a ajudar a Wikipédia. Bom, nessa época tinha 100 mil profissionais ajudando a traduzir e a revisar a Wikipédia. No mesmo momento, o cara que é o dono da Wikipédia, o criador, ele foi numa enciclopédia britânica
e ele viu que na Enciclopédia Britânica a data de nascimento dele estava errada. Aí ele foi buscar outros erros. Ele encontrou 10 ou 12 erros e divulgou isso na mídia. Então a Wikipédia é um bom repositório de conteúdo. Se você não quiser considerar isso, considere como um bom local onde você tem referências positivas. Por exemplo, quando ele fala sobre o que é anagrama, e lá no final ele me dá referências, né? Essas referências são importantes, porque para o Google, essas referências é que vão classificar essa página. Então você vai lá embaixo, ó, e aí você tem ligações externas. Aqui só tem essa. Além disso, tem as notas e referências. Quando você entra em Google aqui, olha a quantidade de informação que ele traz para você. Toda vez eu uso o teclado do computador. Quando você busca o Google, essas referências externas são enormes. Olha aqui as referências externas. São notícias sobre o Google, novidades, lançamentos, e tudo fundamentado, né, em notícias de outros sites. E as ligações externas. Isso é importante, tá? Em última análise, se você não confiar no conteúdo, a referência pode te dar alguma ajuda. Outro exosistema é o Move. Isso para quem está com namorada aí é bacana. Já entra agora no Google, faz o Move, e o Move traz para ti todas as salas de cinema que tem em Brasília. Ó, aí ele diz assim, Cinemark Pier. Não é só essa forma de construção, né? Existem outras formas. Isso eu falo no livro, porque no livro dá para fazer isso. Aqui não dá para fazer em 6 horas de palestra, não dá para esgotar o conteúdo. Então eu dou mais ou menos o básico. O básico é isso. Eu posso botar Move sala de cinema, Move estado, Move o filme. Então tem várias construções desse cara. Aqui eu estou dando o mais básico, é o Move cidade. Aí as sessões que estão sublinhadas são aquelas que ainda não aconteceram. Então dá tempo da gente chegar lá. Mas se eu quiser, eu posso clicar aqui e ele vai entrar no site Ingresso, que tem associação com o Google, e aí você pode comprar o ingresso e já reservar a tua entrada naquela sessão. Beleza? Olha, ele está entrando no ingresso, aí ele vai perguntar, esse Lucy é muito legal, hein? Esse filme. Tem um joguinho na internet, tá? E você responde, participa de um joguinho e vê se você tem a capacidade dela, imagina. Muito doido.